Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar juntos aqui Atos capítulo 27, né? É Paulo navegando para chegar até Roma. E nós vimos no capítulo 26 que Paulo apelou para ser julgado por César em Roma. Então a gente vai estar vendo aqui essa grande viagem no capítulo 7, são 44 versículos. Claro que eu não vou ler todos, vou pular bastante versículos aqui, somente ler alguns versículos e fazer alguns comentários aqui, tá bom? O Lucas, ao descrever esse capítulo, ele coloca muitos detalhes na navegação, nas rotas, nos lugares que passa ali. Então eu peguei apenas algumas partes principais, mas todo o texto ele é muito rico em aprendizagem, tá bom? Então a gente vê aqui Paulo, né? Ele foi levado com outros presos até Roma. Então eles pegam um navio, o navio também tem outros passageiros, carga, várias coisas ali, tá bom? Então eles pegam esse navio e começam a navegar pela Ásia, né? E aqui no versículo 4 diz assim, ó, e partindo dali foram navegando abaixo de Chipre, portanto os ventos eram contrários. Aqui eu achei interessante porque Deus disse já, né? Já tinha falado que ia mandar Paulo para Roma, para prestar testemunho ali em Roma. Então ele estava indo no caminho certo, ele estava indo em direção a Roma. E os ventos eram contrários. Por que será que mesmo o caminho que o Senhor manda a gente fazer, às vezes tem vento contrário? Quem faz o vento? Quem cria o vento contrário? O próprio Senhor. Acredito eu que são desafios que ele coloca na nossa vida, obstáculo que vai nos ajudar a crescer. Por isso a importância dos obstáculos para nós crescermos, né? Tem uma música, né, da Ana Vilela, Trem Bala, né? Tem uma parte dessa música que diz assim: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, nós viemos a essa terra aqui não somente para voltar à presença de Deus, né, para ir para o reino celestial, né, porque a gente já estava com Deus lá, né? A gente veio a essa terra para progredir, para nos parecer mais com o Pai Celestial, humilde, manso, cheio de amor. Nós devemos ter essa qualidades em nós, desenvolver para nós voltarmos sim à presença dele, mas como ele é. Então o propósito é nós nos desenvolvermos para voltar à presença dele como ele é, tá bom? Então a ideia realmente é progredir. E os obstáculos, esses ventos contrários aqui, né, nos ajuda a progredir nessa terra, os desafios que temos aqui. Bom, então eles chegam ali num lugar chamado Mirra de Lícia, e depois a gente vai ver daqui várias dificuldades, né, que eles vão tendo ao longo do caminho. E também muitas dificuldades é tido como avisos, né? Então, essas dificuldades que eles estão tendo aqui é aviso que eles deveriam parar em algum lugar e não prosseguir viagem, né? São avisos de Deus aqui. Vamos continuar aqui, ó, do versículo 6 em diante. E achando ali um centurião, um navio de Alexandria, navegaram para a Itália e fez embarcar nele. Aqui eles trocaram de navio, né? Eles pegaram um navio, chegou até esse lugar, aqui eles pegam um navio, outro navio e vai embora lá, navegando em direção à Itália. Indo já por muitos dias navegando vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone. Costeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Bom, aqui nós vemos a navegação que está com dificuldade, né? Eles foram lentamente, o vento era contrário, várias coisas ali, até que eles conseguiram com dificuldade chegar num lugar chamado Bons Portos, um lugar onde eles conseguiram colocar o navio ali, então eles estavam em segurança ali. Mas não era um lugar tão bom no sentido de que eles pudessem hibernar ali, né? Porque o inverno estava chegando ali, então não era um lugar tão bom. E aí eles vão querer sair desse local aqui também, né? Importante, né, que mesmo que o nome do lugar se chame Bons Portos, às vezes a gente não pode se acomodar no lugar. A gente tem que ir para onde Deus ele quer que nós. Às vezes sua vida tá boa, não, mas você tem que progredir, você tem que se esforçar, buscar ajudar ao próximo. Temos que sair da nossa zona de conforto para realmente alcançar um lugar melhor, tá bom? E aqui eles estavam em Bom Portos, né?
Não que eles deveriam sair nesse momento aqui desse local. A gente viu que já havia perigo fora, era com dificuldades que eles chegaram nesse lugar Bom Portos aqui. Já era um aviso para que eles ficassem. Porém, a gente continua lendo aqui, ó. Passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, por quanto que já também o jejum tinha passado, Paulo admoestava. Aqui quando fala que o jejum já tinha passado, e eles passaram muito tempo nesse lugar aqui chamado Bons Portos, né? Aqui o dia do jejum passado é o dia do Yom Kippur, tá bom? Então significa que entre setembro e outubro, e depois de setembro e outubro, a navegação ficava muito perigosa, o mar ficava muito revolto, as ondas ficavam muito altas, então não era conveniente partir, né, desse local. Então Paulo, né, ali né, nesse navio aqui que eles estão indo, é carga, é várias coisas ali, passageiros, tem prisioneiros, tem a tripulação ali, os marinheiros, assim por diante, né? Ao total era 276 almas que estavam nesse navio aqui. E Paulo vendo, né, que eles estavam decidindo partir, né, logo nessa data aqui em que era muito perigoso navegar, né, então Paulo vem e diz para eles, né, o amoestava dizendo, disse-lhes, homens, vejo que a navegação há de ser com dano e com muita perda para nós, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Porém, o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E aqui a gente tem que tomar uma decisão, né? Paulo é um apóstolo do Senhor, ele está trazendo uma revelação aqui, dizendo que não convia, que a partir dali seria um risco, não somente para o navio, mas para a carga e também para a vida daqueles que estivessem no navio. E aí, então, eles perguntam aqui pro piloto, né, que é o capitão do navio e os mestres ali, e eles falam, não, né, a gente pode ir sim, né? Então, eles ficaram mais pela experiência, ou seja, quem cria ali no piloto, ou seja, nos especialistas do que na revelação. Claro, né, Paulo, né, qual que era a profissão de Paulo? Paulo, ele era um fazedor de tendas, ele fabricava tendas para vender. Então ele não entendia de mar, das coisas aqui, mas à luz do que ele trouxe isso? À luz de uma revelação. Realmente não deveriam ir porque haveria perda para o navio, para a carga e também para a vida dos tripulantes. Porém, eles olharam para Paulo e falaram, esse aí não sabe de nada, né? E decidiram ir. Por quê? Porque naquele lugar não era bom para ficar, né? Para hibernar, né? A gente vai ler aqui, ó, versículo 12. E não sendo aquele porto cômodo para hivernar, a maioria deles era de parecer que partisse dali para que pudessem chegar a Fenice, que é um porto de Creta, e olhavam para o lado sul, de frente à África do Curo, invernar ali. Eles queriam ir para outro porto para invernar em outro lugar. Aqui diz que a maioria deles, né, pegaram e decidiram por isso mesmo, de sair ali do Bons Portos e ir então para outro porto ali, passar o inverno, né? Por quê? Porque era incômodo aquele lugar. Agora, por mais que seja incômodo um lugar, você vai sair, vai se lançar ao mar, né, para morrer. Às vezes, por mais difícil que esteja no lugar, nós não devemos abandonar aquele local, né? Porque é um local seguro, né? É mais seguro estar ali, vai ser incômodo, né? Mas é mais seguro estar ali do que se lançar ao mar para morrer. Bom, continuando aqui, versículo 13. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem alcançado o que desejavam. E lançaram velas e foram muito perto, costeando Creta. Então, quando eles viram ali, né, o vento soprando brandamente, calmamente ali, eles falaram, é agora, né? Esse Paulo aí não sabe de nada, né? Olha aí, ó, o vento como tá calmo, né? Vamos embora, gente. Então, eles pegaram e entraram, né, no navio, içaram as velas ali e começaram a navegar ali em direção costeando Creta. Porém, não muito depois, desencadeou um pé de vento chamado Euroaquião. Essa palavra Euroaquião aqui, a tradução significa aqui do vento leste, né, que significa agitação violenta,
vento que vem, que levanta poderosas ondas, né? Vento de ondas enormes. Esse que significa que esse nome é aquilhão, né? Euroaquilhão, né? Significa. Então, logo depois que eles saíram, esse vento, né, leste veio levantando as ondas ali. Veja uma coisa, né? Eu acabei de compartilhar que aquela dificuldade que eles estavam tendo até chegar a bom porto são dificuldades que Deus coloca na nossa vida para nós crescermos. Mas existe dificuldades também que a gente se coloca no meio delas, né? Não é toda dificuldade que é a gente que é Deus que mandou para nós, né? A pessoa fica todo endividado lá porque estourou o cartão de crédito, tudo. Eu tô nessa situação aqui, Deus quer me ensinar alguma coisa. Não, você gastou, agora está vindo as consequências do que você gastou. Então, existem dificuldades que é nós que se colocamos naquela dificuldade também, tá bom? Mas existem dificuldades que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento, que vem naturalmente com a vida, porque Deus quer que nós cresçamos, tá bom? Mas esse tipo de dificuldade aqui, né, foi por causa que eles se lançaram nessa dificuldade aqui. E sendo o navio arrebatado por ele, não podendo navegar contra o vento, nos deixamos ir à deriva. Agora a deriva é deixar a onda levar, né? Não tem o que fazer. Eu acho que nesse momento aqui eles poderiam pensar assim: como foi que eu perdi o controle da minha vida, né? Agora eu perdi o controle da minha vida. Eu não posso nem ir para frente nem para trás. O vento estava forte. Se você içar a vela, o navio vai tombar. As ondas são grandes, então eles têm que abaixar as velas, né, deixar o vento bater e ficou à deriva, né? Não conseguiam nem voltar, nem dirigir o navio ali. Né? Perderam completamente o controle da vida deles, né? Então eles poderiam perguntar: como foi que eu cheguei nessa situação? Foi devido a não ouvir a palavra de Deus, não ouvir o profeta do Senhor ter falado. Então, por isso que eles chegaram nessa situação aqui. Sendo nós violentamente açoitados por uma tempestade, no dia seguinte aliviamos o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Né? Eles marcharam ali, essa armação do navio ali possivelmente era algum mastro, né? O mastro principal que era mais pesado, eles pegaram, né? O mastro principal praticamente tem o tamanho do navio, né? Eles baixaram ali e jogaram. Estava muito pesado o navio, eles tinham que aliviar. Já começaram a perder a carga, né? Conforme Paulo falou, né? Havia profetizado que seria dano para a carga, para o navio. Já perderam o mastro principal aqui, tiveram que jogar fora e tiveram que aliviar o navio. Como que alivia? Jogando mercadorias, né? Na água ali para o navio não afundar, ficar mais leve. Continua dizendo: e não aparecendo havia já há muitos dias nem sol nem estrela, oprimindo-os numa pequena tempestade, não nenhuma pequena tempestade. Fugiram-lhe toda a esperança de salvar-vos. Eles perderam completamente a esperança de continuarem vivos ali, né? A deriva, tempestade, não viam sol nem de dia nem de noite, não viam sol nem estrelas. O que significa isso na navegação? Eles não sabiam nem onde estavam, porque eles se orientavam pelas estrelas, pelo sol, né? Mas nada disso, né? O tempo nublado, fechado, não só nublado, fechado, mas tempestade, né? Diariamente ali. Então eles estavam completamente à deriva, sem direção, mesmo que tivesse um vento mais calmo ali para eles navegar, eles não teriam para onde ir, não tinha bússola como nós temos hoje, uma bússola, né? Eles se baseavam pelas estrelas, pelo sol, e agora não tinha nada disso para eles se orientarem ali. Então eles estavam completamente desorientados, sem esperança alguma, né, de sobreviver ali. Havendo já muito que não comiam, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: teria sido, na verdade, razoável, homens, ter me ouvido a mim antes de partir de Creta e evitar assim esse dano e esta perda, né? Aqui parece minha mãe falando, né? Eu falei para vocês, né? Eu falei, parece aqui. Porém agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, nem mas somente o navio. Então, Paulo ele garante que eles não vão morrer. E isso é muito importante porque eles estão completamente
já perdendo as esperanças de se salvar. Foi os versículos anteriores que nós lemos aqui. Porque nesta mesma noite, por que que Paulo está garantindo isso? Né? Que eles vão ficar salvos, todos, não vai se perder nenhuma alma que está ali no navio, né? 276 almas. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Ele diz, por quê? Onde está a confiança dele? Ele diz, no versículo 23, porque nesta mesma noite o anjo do Senhor, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é necessário que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Ou seja, por causa que um homem, Paulo, ele tinha o compromisso de se apresentar perante César, ele tinha que prestar o testemunho para César. A gente vê aqui que toda essa tripulação é salva. E Deus colocou na mão de Paulo todos esses tripulantes e disse que nenhuma deles ali se perderiam, né? Ou seja, por causa de Deus, por causa da misericórdia de Deus, né? Porque eles mesmos se colocaram nessa situação aqui. Então Deus vai salvar eles aqui. Portanto, homens, tem bom ânimo, porque creio que Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Porém, é necessário darmos numa ilha, né? Como Paulo sabia isso? Foi revelação, realmente, o anjo compartilhou com ele, né? E quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de um ou outro lado do mar Adrático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra, né? Eles estavam com medo de chegar perto de alguma terra ali, estava escuro de noite, e bater e eles não ver, bater no rochedo, isso seria muito perigoso. Agora, como que eles suspeitaram isso? A gente até poderia dizer, o Espírito tocou neles, né? Eles sentiram. Mas acredito que como marinheiros experientes, o navio ele se comporta de uma maneira diferente perto da costa, e quando está longe da costa, ele tem um outro tipo de comportamento, o navio. Então eles suspeitaram, né? Aí eles jogam ali um plumo, né? Como se fosse uma âncora com medir o espaço, né? Que estava ali. E eles jogaram e mediram, dava 20 braços, né? Eles esperaram mais um pouco, né? E aí jogaram de novo, dava 15 braços, ou seja, estava ficando mais raso. Então eles temendo ali que pudesse o navio bater em alguma encosta ali, eles pegaram e jogaram as 4 âncoras, né, na parte de trás ali do navio para segurar o navio onde eles ficassem ali, porque eles tinham que esperar clarear o dia ali para continuar, tá bom? E aí o que acontece, né? Versículo 30 aqui, ó. Procurando, porém, quando amanheceu, eles viram, né, que havia terra ali. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, içaram do bote ao mar, como se fosse lançar a âncora da proa. A proa é a parte da frente do navio, né? As âncoras estavam atrás e os marinheiros ali, né? Pegaram e falaram assim, vamos dar uma desperta aqui, né? Nós estamos vendo terra, vamos lançar o bote aqui, nós já pula dentro e vai para lá, né? Não tem bote para todo mundo aqui, não. E aí, quando eles estavam lançando o bote ali, fingindo que estava colocando alguma âncora ali, aí Paulo disse, né, para o centurião, Paulo recebeu a inspiração ali que eles estavam fugindo mesmo, né? Engraçado, os marinheiros foram o primeiro a querer abandonar o navio, né? Eles tinham que ficar ali, né? Então Paulo disse ao centurião e aos soldados que se esses não ficassem no navio, não poderia salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e deixaram cair. E quando amanhecia o dia, Paulo exortava a todos que comesse alguma coisa, dizendo, hoje já 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é necessário para a vossa saúde, porque nenhum cabelo de vossa cabeça ou qualquer de vós cairá, né? Então ele está prometendo ali, e uma coisa bem interessante aqui, é que ele fala, exorta eles a comer, e diz, porque é necessário para a vossa saúde. A igreja, né? A igreja ela se preocupa em todas as áreas, né? Tem igreja que leva para o extremo, né? Cuida só da parte espiritual, mas nós temos também a parte física, trabalhar, fazer essas de tal maneira que a pessoa frequentando tal religião assim, vê que está completamente desconectado da realidade às vezes, né? Tem outras coisas também. Então, pregar só sobre a espiritualidade, só sobre o reino de Deus,
né, a pessoa fica parecendo que está em outro mundo quando está ali na igreja. E também existe outros que levam ao extremo, falando só sobre a prosperidade nessa terra. E nada falam sobre o mundo vindouro, sobre alcançar o reino de Deus. E tem outras, né, que aí sim, pega todos os lados. Vai falar de nós sermos autossuficientes, vai falar do reino celestial, vai falar também da parte da saúde, como o Paulo colocou aqui. Então veja que aqui ele falou e citou que era importante também a parte da saúde, tá bom? E aí então o navio estava ali, eles viram terra e soltaram as âncoras para o navio chegar, né, perto de uma praia onde eles viram que dava para encalhar ali o navio. E indo ali o navio encalha, né, a parte da frente e a parte de trás fica se debatendo, né, solta ali. E aí então eles ficam com medo ali e um dos soldados fala: vamos matar todos os prisioneiros, senão eles vão fugir, né? Mas o centurião, né, para salvar Paulo, falou: não, ninguém vai matar eles, né? Quem sabe nadar, pula e vai até lá, a praia. Quem não sabe nadar, pega pedaços de madeira ou alguma coisa do navio aqui e se lança no mar, mas todos chegaremos na praia, né? Então foi isso que eles fizeram. Então é esse versículo aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Aqui falando o versículo 42 e 43 para finalizar, hein? E então o conselho dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse escapando a nado. Porém o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe impediu esse intento, mandando que os que pudessem nadar lançassem-se primeiro ao mar e salvassem-se em terra. E os demais, uns em tábua e outros em coisas do navio. Assim aconteceu todos se salvaram em terra, conforme Paulo havia profetizado ali. Qual é um ensinamento prático aqui? Né? A autossuficiência. Né? Se você sabe nadar, vai nadando, você não precisa pegar a tábua de quem não sabe nadar. E também não é vergonha nenhuma se a pessoa não sabe nadar, pegar uma tábua e ir, né, até o coisa. O importante é a autossuficiência, né? A autossuficiência implica em nós termos o suficiente para nós e também ajudar ao próximo, né? E não dar uma desperta, eu já tenho para mim e vou pegar a tábua do meu irmão aqui, né? Claro que eu estou falando de uma maneira figurativa aqui. Bom, é essa mensagem que eu queria compartilhar, né? Acho que a parte de maior impacto aqui é quando Paulo ele fala sobre que era perigoso, que eles não deveriam navegar, mas desobedecendo a uma revelação, seguindo então os especialistas, né, eles pegam e vão navegar ali e acaba acontecendo toda essa tragédia aí para o navio, né, mas a vida deles acaba ficando protegida, porque então agora eles davam total atenção ao que o apóstolo estava dizendo. Tá bom? Então que nós possamos seguir os nossos líderes, seguir os profetas, apóstolos, para que nós possamos estar seguros, sempre seguros. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.